céu, que está aí conosco, Senhor. Deus, essa é a tua verdade para nós, Senhor. Nós guardamos no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não temos hoje uma classe especial para as crianças. Seria a tia André, mas ela está dengosa. Oi. Tá bom. Mas eu só dizer uma coisa: não é ideal que isso aconteça, porque a gente tem uma escala e um material para cada dia, né? Então a tia Flávia vai ficar com as crianças, mas é possível que ela fique enrolada, né? Porque não sabe qual é a matéria de hoje. O que a gente quer então? A própria André quer falar no final, quer fazer um apelo, que nós estamos precisando de mais professores de escola dominical e infantil, que possa ficar no lugar, quando por exemplo acontecer isso, né? Que ela está doente, enfim, e não pode ficar com as crianças. Nós estamos precisando de mais professores para ficar com as nossas crianças. Eu quero então fazer um apelo a você que se sentir nesse momento chamado por Deus para se envolver nesse trabalho e ajudar a essa igreja e a pastorear as nossas crianças para que elas possam crescer na presença de Deus, aprendendo a palavra de Deus da melhor maneira possível. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 17. Essa é a primeira carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto. Nós vamos ler o capítulo 1, os versos 17 e 18. E antes mesmo de ler, gostaria que orássemos, pedindo que o próprio Deus fale conosco, porque existem, meus irmãos, dois tipos diferentes do que a gente pode chamar de profecia. Na verdade existem mais tipos, existem as profecias bíblicas, mas hoje na igreja eu acredito em dois tipos de profecia. Uma é aquela quando Deus usa uma pessoa para falar diretamente com você, e aí a profecia vem com endereço, com CPF, com tudo, né? A outra é quando o pastor prega e você tem aquela sensação de que o pastor estava dentro da sua casa ontem, que ele estava dentro da sua alma, que ele ouviu os seus pensamentos e que Deus está falando com você através dele. E é isso que eu gostaria que acontecesse hoje, que Deus falasse com você enquanto eu estiver falando, e que para além disso, que o Espírito de Deus opere na sua vida enquanto eu estiver falando. Essa é a minha oração nessa manhã. Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu quero glorificar o Teu nome nessa manhã e Te bendizer por cada filho Teu aqui, Senhor amado, que veio adorar o Senhor, que veio ofertar o Senhor, que veio glorificar o Teu nome, que veio Te servir e que veio, Deus amado, ouvir a Tua palavra. A minha oração, Senhor Jesus, é para que o Senhor, com Teu Espírito, venha, Senhor amado, empoderar essa mensagem, permear ela do poder do Teu Espírito Santo, a fim de que nossas mentes, nossos corações possam ser radicalmente transformados, para que o poder que há
na tua mensagem, na tua palavra, o poder que há na mensagem da cruz, venha operar, Senhor amado, em cada um, em cada filho teu, a começar por mim nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor amado, que esse próprio ambiente, Senhor Jesus, da igreja, seja um ambiente santo, que o Senhor, que o teu Espírito passeie nesse lugar, que a gente tenha a nítida sensação, Deus amado, do teu Espírito Santo está aqui, do próprio Senhor está aqui, falando conosco, ao nosso lado, tocando em cada um, operando milagres, em nome de Jesus, Senhor amado. Amém e amém. Meus irmãos, como eu creio de verdade em milagres. Essa semana inteira eu lembrei de uma história, não sei por que eu lembrei dela. Eu li um livro, um comentário sobre um grande pregador chamado Martin Lloyd Jones. Ele era médico, então chamam ele de Dr. Lloyd Jones. Ele era médico da rainha da Inglaterra, ele era médico auxiliar, ele era auxiliar do médico da rainha da Inglaterra, e ele foi chamado para o ministério pastoral, e ele abandonou a medicina e foi pregar o Evangelho. E ele, durante toda a sua vida, pregou na capela de Westminster. Uma vez um homem ia cometer suicídio, e aí ele se colocou numa ponte bem em Londres, e de repente ele olhou para o relógio, provavelmente para o Big Ben, que viu, falou: está na hora de começar o culto do Dr. Lloyd Jones, vou ouvir ele pregar, depois eu me mato. Se deu mal. E ele foi ouvir esse grande pregador pregar, e então ali ele desistiu de cometer o suicídio, é óbvio, e ele entregou a vida a Cristo, teve a sua vida transformada, porque o poder do Evangelho faz isso nas nossas vidas. Tem uma outra história desse mesmo pregador. Ele foi visitar uma cidadezinha do interior, a convite de uma igreja, para pregar ali, e ele pregou com toda a graça e a unção que Deus deu a ele. No final, uma senhorinha que estava em estado terminal de câncer disse para ele assim: pastor, o senhor vem todo mês aqui pregar? Porque a minha vida nunca foi tão tocada quanto hoje. Ele disse que depois se arrependeu de ter feito essa promessa, mas ele fez a promessa, ele disse que ele cumpriu até o fim. Ele todo mês ia nessa igreja pregar para cumprir a promessa que ele fez a essa senhora que estava em estado terminal. E o relato que essa senhora fez é que ela, de cama, muito debilitada durante um mês inteiro, mas no domingo, quando o senhor Lloyd Jones ia pregar na igreja, ela acordava revitalizada e ia para a igreja. Resultado, essa mulher, se eu me lembro bem da história, viveu mais 5 anos. E ela relatou que a expectativa de ir para a igreja no domingo e ouvir a pregação da palavra por meio desse homem deu vida. Por causa da graça e do poder de Deus que se manifesta por meio de uma pregação. E esse poder não está sobre um homem, sobre uma pessoa, mas é o próprio poder da palavra. E como eu gostaria que isso acontecesse nessa manhã, que a própria palavra de Deus nos transformasse, para além da oralidade daquele que fala, mas que o próprio poder de Deus enchesse os nossos corações. Então vamos ler a palavra de Deus, verso 17, diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Só até aqui. Eu falei que ia ler o verso 18 também, mas é só esse. Quero repetir então, verso 17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Só até aqui.
Meus irmãos, a Bíblia tem 66 livros. E nós podemos ver muitas histórias fascinantes em toda ela. De Deus abrindo o mar e fazendo o povo atravessar. De Deus fazendo com que a estéril engravide. De Deus ressuscitando filho da viúva. De Deus multiplicando a comida na panela durante todo um período de seca que durou 3 anos. E uma mesma panela, com uma mesma comida, durar 3 anos. Podemos ler histórias do Senhor Jesus andando por sobre as águas, pegando 5 pães, 3 peixes e distribuindo para uma multidão de mais ou menos 7.000 pessoas. E depois sobrar pão e sobrar peixe no cesto. Todas essas histórias, meus irmãos, nos inspira fé, nos inspira esperança, nos inspira confiança em Deus. Todas essas histórias atravessaram séculos. Religiões e mais religiões se desenvolveram a partir dessas histórias, a partir de uma Bíblia com 66 livros e com muitas histórias extraordinárias de Deus. No entanto, de todas essas histórias e de todos esses 66 livros, existe uma única mensagem. Ou seja, a Bíblia inteira, o cristianismo todo, ele pode, e não só pode, ele deve ser resumido em uma única história. A história de que o homem se rebelou contra Deus. Então o mundo, tal como conhecemos hoje, é um mundo que está em estado de rebelião. E o próprio Deus abandonou o seu trono, deixou o céu, tomou forma humana, se revestiu da sua criação, virou criatura, se revestiu de carne, osso, sangue, pele, sistema nervoso, virou ser humano para nos resgatar. E nós pegamos esse Deus e o matamos num instrumento de tortura, reafirmando a nossa rebelião. O que não esperávamos é que nesse segundo ato de rebelião total, aonde um Deus que vem nos resgatar para si, nós o torturamos e o matamos, o que não esperávamos é que o próprio ato de torturá-lo e matá-lo era o meio pelo qual ele estava nos salvando. Porque esse próprio Deus diz que o meio para conseguirmos pagar uma pena nossa contra ele, uma penalidade nossa, um pecado nosso contra ele, é por meio da morte. E aí tem aquele famoso versículo bíblico que todos nós, ou quase todos, conhecemos: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se você não conhecia, conheça. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se você pecou contra Deus, se rebelou contra Ele, você precisa morrer. Só que Deus desenvolveu um meio para que sangue fosse derramado, para que a penalidade da morte fosse paga, a penalidade do pecado fosse paga.
por meio da morte, sem que o ofensor, sem que aquele que pecou contra Deus precisasse morrer para o inferno. É o que nós chamamos de morte substitutiva. Alguém morrer no seu lugar. Esse é o reino de Deus. E as religiões, de uma forma intuitiva, entenderam isso. Daí as religiões mais antigas e algumas ainda contemporâneas fazerem sacrifício para oferecer aos deuses. Ou seja, existe uma intuição no ser humano de que o Deus contra qual pecamos, e que se aplaca a ira desse Deus com morte. Uma intuição das religiões. E a Bíblia diz que realmente Deus não se agrada de sangue de bode, de sangue de ovelha, de sangue de touro. Que o único sangue derramado que ele aceitaria era o seu próprio. A mensagem da cruz, que é a mensagem a qual a própria Bíblia se refere a ela mesma, ou seja, Paulo chama a mensagem cristã de a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem de que, para se reconciliar com Deus, você precisava morrer, mas Deus resolveu o problema que você tinha com Ele mesmo. Ele morreu no seu lugar. Essa é a mensagem da cruz. Cristianismo, portanto, e vida cristã, que a gente chama comumente de conversão, significa tomar para si esse sacrifício, abraçar essa oferta. Em todas as religiões, na maioria delas, toda religião ensina vida correta, moral, ética, aonde você é aquele que oferta para Deus. O cristianismo é a única religião aonde você não oferta nada, aonde o próprio Deus é o ofertante, aonde Ele oferece o seu Filho como oferta pela tua vida. Nesse exato texto em que lemos, Paulo está dizendo que a igreja, em algum momento, a igreja de Corinto, perdeu o centro do que significava a vida cristã. E aí eu quero explicar para vocês no contexto do que estava acontecendo. Olha o verso 10 desse capítulo aí. Paulo escreve a essa igreja: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Então era uma igreja que estava brigando, pessoas estavam disputando entre si. Verso 2 ele continua: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, ele está dizendo que
Alguns irmãos da igreja de Corinto se julgavam superiores aos outros relativo a quem os batizou. Um dizia, pô, quem me batizou foi o apóstolo Paulo. Aí o outro dizia, e daí quem me batizou foi Pedro, meu irmão. E aí tinha o outro que acabava com tudo, dizia, não, quem me batizou foi Cristo. Aí pronto, acabou. E aí criaram grupos que disputavam poder espiritual dentro da igreja. Um achando que foi batizado por um cara mais poderoso que o outro. E aí pronto. E aí Paulo está dizendo, vocês não entenderam nada. Graças a Deus que eu não batizei ninguém. Batizei uns 2 ou 3. Para que ninguém fique dizendo que foi batizado por mim. Aí depois ele diz, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E ele chama o Evangelho de a mensagem da cruz. Então vejam como existe uma mensagem central. O batismo faz parte da igreja, a comunhão faz parte da igreja, a Santa Ceia faz parte da igreja, a adoração faz parte da igreja, a música faz parte da igreja, a oferta faz parte da igreja, a ajuda aos necessitados faz parte da igreja. Tudo isso, meus irmãos, é cristianismo. E muito mais. Vida correta, tudo. No entanto, existe uma coisa que é central e que você não pode perder, e que todo o resto é de segunda importância e é periférico. O central é: Cristo sangrou na cruz por você. Você foi salvo. Você foi salvo. E essa palavra, você foi salvo, ela nos parece boa, mas o que o apóstolo Paulo vai dizer é que o mundo se ofende quando você diz que ele precisa ser salvo. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. A primeira coisa que eu quero falar é que você não pode perder de vista que de tudo, esse é o principal. Deus te ama tanto que Ele pegou o único filho dele e sangrou na cruz no seu lugar. Interessante, a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, ela mora em São Paulo e ela não é cristã. Aliás, ela odeia a igreja evangélica. Ela acha a igreja evangélica e cristianismo coisa de gente cafona, coisa de gente ignorante, enfim. E aí ela me pediu uma Bíblia para ler, eu fiquei todo animado, né? E aí eu dei uma Bíblia para ela. Aí outro dia ela me mandou uma mensagem de texto. Agora tudo faz sentido. Eu falei, opa! É uma religião de dominação. Onde um quer dominar o outro. Ela começou a ler Gênesis, ela começou a esculhambar a Bíblia e a história bíblica. É uma religião de dominação. Vocês querem mesmo dominar uns sobre os outros? Eu falei, claro, eu falei para você começar a ler pelos Evangelhos. Mas ela tem que começar a ler por Gênesis. E aí, enfim, a questão é essa, meus irmãos, que existe mesmo um centro gravitacional da mensagem bíblica. E aí ela diz, eu não posso confiar em Deus que manda você sacrificar seu filho. Ela estava se referindo a Abraão, que levou o filho Isaac para ser sacrificado. Eu falei, claro, você não entendeu. E aí depois eu tentei conversar com ela e disse, ali estava exatamente a figura de Cristo, aonde Abraão, a caminho do sacrifício, o filho Isaac dele pergunta, pai, está aqui a faca e está aqui a lenha do sacrifício, mas o cordeiro, cadê? E aí Abraão, na sua frase clássica, diz, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Essa é a mensagem cristã, que você não precisa ser torturado por Deus. Deus provê para si o sacrifício. Deus provê para si o sofrimento em seu lugar, você não precisa sofrer. Mas ele foi, amarra o filho, coloca no altar. Quando ele estende a mão com a faca, o anjo diz, basta. Ele olha para trás e vê um cordeiro preso nos galhos. Deus proveu para si. Essa é a mensagem do cristianismo.
aonde com esse Deus não é você que oferta, para esse Deus não é você que sofre, para esse Deus não requer nada de você, Ele oferece tudo. Mas ela só conseguiu enxergar um Deus que manda você matar um filho. Veja que se você não ler toda a Bíblia à luz da cruz de Jesus, toda ela vai ser uma história de um Deus sádico, um Deus que bebe sangue. Então a primeira coisa que eu queria falar é isso. A mensagem da cruz é a mensagem da igreja. E é impressionante como isso se perdeu, meus irmãos. Como as pessoas implicam com o nome da nossa igreja, Comunidade da Cruz, porque cruz sugere sofrimento, sugere morte, e geralmente virou chavão a gente dizer, estou carregando a minha cruz, né? Aquela sogra, aquela esposa ruim, aquela doença. Gente, a sogra é esposa ruim, brincadeira, tá? Aliás, gente, só para... domingo passado eu falei de sogra brincando, né, da sogra do Tiago. A minha sogra estava aqui, tadinha. Eu quero dizer que não existe sogra melhor do que a minha. Eu amo a minha sogra, então, enfim. Rapaz, minha esposa bateu quando cheguei em casa. E o apóstolo Paulo diz que essa mensagem é tão central que ele não pode se dar o direito de pregar outra coisa senão ela. E mais, ele disse que não pode se dar o direito de pregar a mensagem da cruz de uma forma que as pessoas se encantem com o discurso e não com a mensagem em si. Olha que interessante agora o verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria. Não, só até aqui. Agora vamos pular e vamos para o capítulo 2, verso 1. Olha só o que ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ele diz o seguinte, preste atenção nisso, meus irmãos. Ele diz: quando você fala da mensagem de um Deus que te ama tanto, que morreu por você, existe um poder de Deus, e o próprio Espírito de Deus, aqui a palavra Espírito está com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus acompanha essa mensagem, e ele opera poderosamente na vida das pessoas. Ele diz: é tão importante que a mensagem da cruz, acompanhada do poder do Espírito Santo, é tão importante que essa mensagem, acompanhada desse poder, transforma, que o apóstolo Paulo diz: eu me privo de usar da minha sabedoria, eu me privo de usar da minha capacidade de falar bem, para que as pessoas não se convertam ao cristianismo por causa do meu discurso. É o que Paulo está dizendo. Por causa da beleza da minha palestra. É o que o apóstolo Paulo diz. Por isso ele fala, voltando ao verso 17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Se ele pregasse com sabedoria de palavras,
para convencer as pessoas por meio da sua sabedoria, da sua linguagem e da estética do seu sermão, ele teria anulado o poder que existe nisso que ele está chamando de a mensagem da cruz. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que enquanto eu estou falando aqui de uma mensagem simples, de que Deus sangrou na cruz por você, Deus está operando no seu coração. E de que essa mensagem ela é tão poderosa que ela pode mudar a sua vida em todos os sentidos. E isso não terá a ver com o desempenho e a performance do pregador. Meus irmãos, isso é tão importante que eu fico pensando que uma pessoa pode se converter a Cristo, e a gente pode colocar uma aspas nesse converter a Cristo, ou a pessoa pode entrar na igreja por causa da simpatia das pessoas, porque somos simpáticos. Uma pessoa pode entrar na igreja e fazer parte dela, se converter a Cristo, por causa da generosidade dos cristãos. Ela fica deslumbrada de como os cristãos são generosos, de como nós fazemos boas obras, de como nós nos preocupamos com o pobre, de como nós nos preocupamos com o necessitado. Uma pessoa pode entrar para a igreja por causa da performance e do carisma do pastor da igreja. Uma pessoa pode entrar na igreja por causa da beleza da música e de como as meninas e os rapazes cantam e tocam bem, de como essa coisa toca no nosso coração, de como ficamos entusiasmados com tudo isso. Uma pessoa pode entrar para a igreja por causa da beleza estética de tudo e da harmonia como tudo acontece. E aí, o que a Bíblia diz é que você está entrando na igreja pelo motivo errado. Existe um único motivo certo pelo qual entrar nela: Cristo e esse morto na cruz por você. A oferta que Deus fez por você, o único filho dele. E essa mensagem, meus irmãos, ela é extremamente ofensiva. Porque olha o que ele diz, voltando para o verso 18. Ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meus irmãos, que afirmação pode ser mais arrogante para a nossa geração do que essa? Ele afirmar que existem os salvos e existem os perdidos, que os salvos somos nós, que os perdidos é qualquer um que não faz parte do nosso grupo. O que pode ser mais arrogante? O que pode ser mais intransigente? O que pode ser mais ofensivo do que isso? Nós os salvos, os demais perdidos. Mas a Bíblia divide o mundo assim: aqueles que encontraram a Cristo se salvaram, e aqueles que não encontraram estão em estado de perdição. A Bíblia está dizendo: o mundo está perdido, está em rebelião, está desconectado de Deus, e podemos chamar todos de perdidos, sem que queiramos ofender com isso, porque é bem verdade que muitos cristãos usam essa mensagem de forma arrogante. Você está perdido, hein? Precisa de Jesus, e aí de você se não se converter a Ele. Essa seria a pior maneira de você apresentar a mensagem cristã, porque a ideia não é essa. A ideia é você percebendo, se dando conta de que existe um grupo enorme de pessoas perdidas, e de que existe um Deus que quer salvar essas pessoas, você ser tomado de compaixão, e você não jogar na cara de ninguém a perdição de ninguém, mas simplesmente abraçar e chorar junto, e dizer: deixa eu te falar do meu Salvador. A mensagem cristã pode te transformar na melhor pessoa desse planeta.
E a exatamente mesma mensagem pode transformar você na pior pessoa desse planeta. O cristianismo pode transformar você numa pessoa compassiva, doce, que ri com os que ri e chora com os que choram, mas pode também tornar você uma pessoa insuportável, arrogante, intransigente e chata. Que coisa! Paulo diz que existe uma forma correta de se falar da mensagem cristã. E ele diz o seguinte: ele não só contrasta a palavra perdido com a palavra salvo, ele também contrasta a ideia da loucura com a ideia da sabedoria. Verso 18 de novo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Essa coisa de, olha, acreditar que Deus existe, tudo bem, mas que ele tinha um filho, e que esse filho virou ser humano, e que ele sacrificou esse filho pela humanidade, e que nós estamos perdidos e só somos salvos se aceitarmos esse Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, isso é uma grande loucura, é uma insanidade. Não me peçam para acreditar nisso. É o que Paulo diz que os perdidos acham. Que essa mensagem é uma grande loucura. Aí ele diz: mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Poder de Deus. Poder para transformar a gente. Falando das coisas mais dramáticas, para tirar um jovem que está viciado em crack, exatamente mendigando nesse momento, e transformar ele em uma pessoa trabalhadora, honesta, decente, pai de família, próspero. Poder para transformar vidas. Esse foi o testemunho que eu pude dar para o meu pai, extremamente incrédulo, ateu e ateu militante. No último dia dos pais em que tivemos juntos, ele debochar de mim mais uma vez, por causa da minha fé e pelo fato de eu ser pastor. E aí eu disse para ele: pai, eu sou a prova da existência de Deus. Ele disse: eu sei. Porque ele sabe que ninguém muda como eu mudei, se não existir um Deus do céu todo-poderoso capaz de fazer uma cirurgia espiritual no ser humano, tirar um coração velho e colocar um coração novo, tirar aquela mente tosca e colocar uma outra mente. Falei: pai, eu sou a prova antropológica da existência de Deus. Ele falou: eu sei. É isso. Deus tira o homem do monturo e o faz assentar entre os príncipes da terra. Faz da estéril alegre mãe de filhos, transforma a prostituta em mulher decente, transforma um assassino de cristãos em apóstolo. É a história do próprio Paulo que está escrevendo essa carta, onde Deus aparece a ele e sem nenhuma promessa animadora diz: Saulo, por que me persegues? Te digo que de hoje em diante, de perseguidor passará a ser perseguido. Importa que você precisa descobrir o quanto importa sofrer pelo meu nome. Olha que promessa terrível Deus faz para esse homem. De perseguidor passará a ser perseguido, e você vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, vamos lá. E aí vira Paulo, e depois de servir a Deus a vida inteira, pregando o evangelho, espalhando igrejas pelo mundo, transformando a vida de pessoas, no final da vida ele escreve a segunda carta dele a Timóteo, um jovem pastor, um discípulo seu, dizendo: estou preso, fui abandonado por toda a igreja, no meu último julgamento ninguém compareceu, o inverno está chegando, me traz um casaco, traz também alguns livros. Esse homem não está, meus irmãos, numa casa de praia,
desfrutando da sua velhice, com a igreja que volta dizendo muito obrigado. Não, esse homem está preso, condenado à morte, ele vai ser decapitado, está abandonado pela igreja pela qual ele serviu a vida inteira. E aí ele termina essa carta dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Só Deus transforma um ser humano egoísta, que tudo que nos preocupa é o nosso bem-estar, o nosso sustento, a nossa saúde e a alegria dos nossos filhos, nada mais. Só Deus transforma seres egoístas como nós em gente que vive para o outro, sem esperar que o outro reconheça, disposto a ficar velho, sem desfrutar de uma vida boa, sem esperar que a igreja o recompense por isso, e que ninguém recompense, mas diz: já agora, a coroa, a minha recompensa, está me esperando no céu. Um homem que sabe que nunca será recompensado por Deus aqui nessa vida. Só Deus pode fazer isso na vida de um ser humano como nós, pecadores, egoístas, egocêntricos. Então eu quero chegar ao final dessa mensagem, meus irmãos, lendo mais alguns versículos. Eu quero dizer que eu estou tão consciente da minha incapacidade de convencê-los, e se eu tivesse consciente da minha capacidade de convencê-los, eu estaria errando. Que ontem à noite eu fui junto com o pastor Tuca para o monte orar e dizer: Senhor, enquanto eu estiver pregando, opera nos corações. E me livra de ser um cara legal, divertido, simpático, dinâmico, envolvente, e encher a igreja de gente que não tem o coração transformado. Me ajuda a ser simples, mas que a sua mensagem seja regada do poder de Deus. Verso 19, Paulo vai citar alguns textos do Antigo Testamento, onde Deus diz o seguinte, verso 19, vamos lá: pois está escrito, Deus falando: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aí ele pergunta: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então é isso, Deus quer salvar o homem por meio de uma mensagem que o próprio Deus sabia que o homem chamaria de louca, inverossímil, patética, porque Deus queria anular a sabedoria humana e estabelecer a dele própria, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, porque conversão não é coisa que eu possa produzir, não é coisa que você possa produzir em você mesmo. Enquanto você está sentado aí me ouvindo, faça um exercício de oração, por saber que você é incapaz de consentir com essa mensagem e ter a sua vida transformada pelo poder que essa mensagem possui. Ore a Deus e diga: Senhor, enquanto Ele está falando, opere em mim, me transforma, muda a minha vida, muda o meu coração, que o poder da mensagem da cruz venha sobre mim, porque eu preciso orar enquanto prego e você precisa orar enquanto ouve, porque somos totalmente dependentes de que o próprio Deus produza isso em nós. Verso 22 ele continua: porque tanto os judeus pedem sinais, ou seja, os judeus queriam ver milagre. Não, se você não fizer milagre, eu não creio.
Como os gregos buscam sabedoria. Os gregos diziam: olha, Paulo, se a sua mensagem não for crível, não for racional, não dá, né, Paulo? Verso 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, a estes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, ou o que os homens desse mundo chamam de loucura, que é a mensagem do Evangelho, é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus, ou seja, o que a sabedoria desse mundo diz que não poderia crer num Deus que sangra, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora olha só, meus irmãos, que coisa fantástica, verso 26. Paulo está chamando a atenção da igreja para ela mesma. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Olha só, meus irmãos, presta atenção em mim. O Paulo está dizendo o seguinte: vai na PUC e veja quantos professores crentes tem lá. Talvez nenhum. Agora vai na casa dele, vê se o jardineiro e a empregada dele não é crente. É disso que Paulo está falando. Deus não escolheu para salvar os sábios desse mundo, nem os de nobre nascimento. Deus escolheu como seus filhos preferidos aqueles que esse mundo chama de loucos, as pessoas e o tipo de gente por quem esse mundo tem desprezo. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, você quer ser um filho amado de Deus, querido dele, escolhido por ele, alguém que ele diz: esse é a menina dos meus olhos. Defina-se como alguém humanamente falido, moralmente falido, espiritualmente falido, intelectualmente falido, incapaz de salvar-se a si mesmo. Apesar de todo o conhecimento que a gente tem, e nós enquanto cristianismo, não somos uma comunidade anti-intelectual, não estamos desprezando o conhecimento, pelo contrário, só acreditamos que nenhum conhecimento humano, o melhor que seja, é capaz de fazer com que o homem agrade a Deus, é capaz de nos levar para o céu, ou é capaz de salvar o nosso coração e a nossa mente da angústia que esse mundo produz. Se você anda triste, abatido, mal, meio de bode com a vida, eu quero dizer que você não tem nada de errado com você. Você entendeu a vida, você caiu de si e percebeu que precisa ser salvo, precisa ser redimido, que esse mundo não te encanta, não te deslumbra, que o brilho dele se desfaz. Se esse mundo não está sendo capaz de produzir alegria em você, é porque você não foi criado para ele. Deus colocou uma ambição tamanha em você que nada menor que o céu e a glória de Deus te satisfaz. Nada. Portanto, é de nada menos que Deus que você está precisando. Você está precisando de Deus.
Amém? Vamos ficar de pé então, vamos orar? Senhor, nos ensina a viver uma vida de total dependência do Senhor, totalmente destituídos de confiança em qualquer outra coisa que não seja o seu amor, a sua graça, as suas misericórdias. Toma, Senhor Deus, o coração de cada filho teu aqui na tua presença. Senhor, muita gente entrou aqui na igreja hoje abatida, deprimida, mal, e esperava ouvir uma mensagem que os motivasse, os animasse. A minha oração, Senhor Jesus, é que isso aconteça, mas não por causa de mim ou da minha mensagem, mas por causa da tua mensagem. Que o Senhor opere sobrenaturalmente na vida de cada filho teu. Que a tua pregação, que a pregação da tua palavra seja a demonstração do Espírito de Deus e do poder de Deus, do poder que teu Espírito tem, Senhor amado, de mudar vidas, sem que os homens usem de subterfúgio para isso. Salva vidas, Deus amado, nesse lugar, essa manhã. Transforma vidas. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por problemas seríssimos dentro de casa, com a família. Pessoas que estão passando por problemas financeiros gravíssimos. Gente que está passando por problema no casamento, Deus. Gente que não está se entendendo. Que o amor de um pelo outro está se esfriando. E que, portanto, precisa que o Senhor faça uma intervenção. E a minha oração, Senhor Deus, é que o Senhor manifeste para esses filhos amados seus o seu poder de intervir, de transformar vidas, começando por dentro de nós. Que o Senhor mude cada coração, cada mente, consequentemente, mude o ambiente familiar, mude o ambiente profissional. Que o Senhor cure nessa manhã, Senhor, gente ferida, gente que foi ferida pela vida, gente que foi ferida pelos próprios pecados, pelos próprios erros, gente que se tornou vítima de si mesma e que, portanto, é o autor e a vítima das suas próprias tragédias, e que precisa se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com o Senhor, abraçando o seu perdão, sendo abraçado por um Deus misericordioso, que ama, que perdoa, que lava o homem, que transforma o coração em mente, que redireciona a vida. Faz assim nessa manhã, Jesus, com cada filho teu, para que a tua igreja não seja só uma comunidade terapêutica, mas que a tua igreja seja uma comunidade de milagres, aonde o poder do teu Espírito opera da cabeça aos pés de cada um. Faz milagres, Deus. Quero ouvir ao longo da semana histórias de que a vida dos teus filhos foi mudada e de que o Senhor está entrando na vida de cada um de nós com providência, em nome de Jesus. Senhor, não deixe ninguém sair daqui hoje sem ser tocado pelo teu Espírito Santo, sem
ver a sua vida radicalmente tocada, milagrosamente operada pelo Senhor. Essa é a minha oração, Senhor. Esse é o motivo da existência dessa igreja: transformar vidas e transformar para melhor. Que pessoas passem a viver para a glória do Teu nome. Que as pessoas vivam a vida de alguém que foi marcado pela cruz de Cristo. E que todos nós possamos dizer como Paulo: eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Já não sou eu mais quem vive, agora Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo para a glória daquele que me amou. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.